tudo bem com você? Meu nome é Paula Medeiros, seja muito bem-vindo a este canal. No vídeo de hoje eu vou te mostrar alguns projetos lindos de decoração que eu fiz por aqui usando madeira velha. Essa semana eu tirei um tempo para trabalhar com madeiras, fazer peças de decoração, mas ao mesmo tempo experimentar uma técnica nova que eu tava louca de vontade de colocar em prática por aqui e ver as possibilidades que a gente tem de fazer com ela. Já fazia um tempo que eu tinha esse pedaço de pinos por aqui, é uma madeira vinda de pallet e ele é bem grosso e eu queria aproveitar para fazer algumas peças com ele. Por incrível que pareça, eu vim do Brasil e não trouxe na mala nenhuma das minhas pencas de coração. Dá pra acreditar, gente? Pra falar a verdade, nem eu acreditei. Quando eu cheguei e abri as malas, porque a gente demorou quase um mês, né, pra abrir todas as malas. Mas quando eu abri as malas e vi que eu não tinha trazido nenhuma penca de corações, eu fiquei bem chateada. É difícil de fazer? Não é difícil de fazer, mas dá algum trabalho e faz muita sujeira. Mas eu tomei coragem e bora lá fazer um amor em pencas pra mim. E eu segui mais ou menos os passos que eu fazia no Brasil. Comecei riscando os corações na madeira e cortando com a tico-tico. E nesse pedaço de madeira deu para cortar 5 corações, que era o suficiente para fazer o amor em pencas, e eu consegui cortar ainda 3 casinhas, que vai virar um projeto lindo, maravilhoso. Você tem que ver. As casinhas eu cortei assim, à mão livre mesmo, nem me preocupei muito com o ângulo, nem nada. Só fiz em formato, o telhado ali em formato triangular e as paredes baixinhas. Foi o que deu para fazer com esse pedaço de madeira que eu tinha aqui. Para quebrar um pouco os cantos do coração, eu tô usando aqui uma plana manual. No Brasil, eu usava a tupia ou até a esmerilhadeira. A tupia é ótima para isso, já deixa de cara os cantos arredondados e a gente tem assim um trabalho bem menor com ele. Mas eu não tenho ainda a tupia por aqui e a esmerilhadeira faz muito pó. Então eu resolvi desgastar boa parte aqui do que eu conseguia dos cantos do coração com a plana manual. Ele não vai ficar assim redondinho, essa lateral, como ficavam os meus do Brasil. Isso porque a minha coragem não era tão grande assim e eu fui desgastando ali até onde meu braço deu. Depois de desgastado com a plana, eu vim com a Dremel e uma lixa mais grossinha e fui desgastando, principalmente nas partes ali onde são arredondadas, porque ali não consegui tirar nada com a plana. E desgastei ali tentando deixar o mais arredondado possível e já tirei um pouco dessa casca da madeira. Mas isso porque eu ainda não tinha tido a ideia que eu tive para esses corações. Eu tava passeando pelo Instagram essa semana e eu não sei se alguém me mandou esse vídeo ou apareceu para mim nas sugestões, eu não me lembro mesmo, mas apareceu uma técnica de conservação da madeira. É uma técnica muito antiga para proteger a madeira contra pragas e eu achei muito interessante. No caso dos corações aqui, eu não vou usar com essa finalidade, para proteger contra pragas e nem para dar durabilidade para a madeira, mas eu vou usar para envelhecer. Olha só o que eu vou aprontar, gente. Eu peguei o maçarico, que é do Luciano, que ele usa para cozinhar, e eu vou queimar os meus corações. E claro que se eu soubesse que eu ia queimar, eu não precisava ter lixado assim tão perfeitamente os meus corações. Mas já que eu lixei, tá bom, vamos lá com o maçarico. Vou colocando fogo mesmo aqui, ó. E o maçarico, ele vai queimando a superfície da madeira. É necessário mesmo ir passando o maçarico por toda a superfície da madeira. E essa técnica foi descoberta ou inventada com o propósito de proteger a madeira contra pragas, porque essa parte que fica carbonizada da madeira, os bichos não conseguem penetrar. E é usado também para conservar melhor a madeira, para essa madeira não absorver a água e não apodrecer com facilidade, do jeito que seria se ela tivesse natural. Mas daqui a pouco eu te mostro como é que é feito o acabamento certinho, se você quiser usar essa técnica para proteger uma madeira, um banco que você tiver no jardim ou qualquer outra peça assim de madeira que você queira aplicar essa técnica. Aqui no coração eu usei com outro intuito. O intuito aqui era deixar ele com cara de velho, cara de madeira velha mesmo, estragada.
Então eu usei uma escova de aço e fui retirando toda essa parte carbonizada, respeitando ali os veios da madeira, fui passando essa escova de aço a fim de tirar mesmo todo o material. E aí o que acontece? Toda a parte que tem o veio da madeira, ela queima mais lentamente, então acaba ficando mais em relevo, porque quando eu tiro o excesso, eu tiro toda a parte queimada. Todos os veios ficam em relevo e fica uma textura muito bonita na madeira. E eu fiz isso com todos os corações. Alguns eu fui testando tirar a parte carbonizada só com o pincel pituá, que é um pincel de cerdas mais duras assim. E deu certo também, ele ficou menos riscado do que ficou com o uso da escova de aço, mas os veios ficaram também aparentes e ficou uma textura muito bonita. Então eu fiz a mesma coisa nas casinhas, olha lá, queimei bastante a madeira, as casinhas eu acabei queimando ainda mais. Percebe que as casinhas eu não tinha dado nenhum tipo de acabamento, não lixei, não aplanei, não fiz nada. Fui direto com o fogo ali e eu deixei o fogo queimar mesmo os cantinhos ali, porque eu queria essas casinhas bem gastas. Olha que bonito, gente. Eu amo mexer com fogo. Desde pequena, eu sempre gostei de ficar ali perto da fogueira, tinha fascinação, assim, pelo fogo. Até hoje eu gosto. A casinha eu fiz a mesma coisa dos corações. Passei a escova de aço, porque eu queria ela bem marcada, bem desgastada, cheia de ranhuras, com cara de velha. E daqui a pouco eu vou mostrar que peça mais maravilhosa eu fiz com essas casinhas. Mas vamos finalizar o coração primeiro. Com os corações todos já limpos, tirei todo o excesso ali da parte que foi queimada. Eu vou fazer os furos por onde eu vou passar os cordões, porque eu vou amarrar mesmo todos eles juntos e fazer uma penca. Para esses veios aparecerem ainda mais, eu peguei uma tinta acrílica branca e um pincel qualquer e fui espalhando essa tinta aqui por todo o meu coração. Depois eu vou limpar todo o excesso de tinta, tá? O que eu quero mesmo é mais evidenciar os veios, quero que fique um pouquinho de tinta ali, marcando todo o desenho que ficou evidente nessa madeira. Fiz isso em todos os corações e limpei todo o excesso. Eu não tinha o cordão de juta adequado que eu gosto de usar aqui nos corações, então eu desmanchei uma corda e consegui usar essa corda para amarrar. Então, como ela era mais grossinha, eu coloquei um cordão só em cada coração, dei um nó duplo aqui, amarrei todos os corações e uni todos eles aqui numa linda penca. Ela é considerada um ótimo meio de proteger a madeira e dar durabilidade para ela de forma muito consciente, ambientalmente falando, sabe? Shōsujiban ou Shōsugiban. Não sei qual é a pronúncia correta, mas é uma técnica japonesa milenar de escurecimento da madeira. Para fazer a aplicação dessa técnica, a madeira tem que estar assim, natural. Não pode ter nenhum tipo de verniz ou acabamento. Se tiver, é necessário primeiro lixar, tirar esse verniz ou esse acabamento que tiver na madeira, para depois a gente seguir os passos da queima e de passar os óleos, que eu vou explicar direitinho aqui como é que funciona. Então aqui, nessa estrela, eu vou te mostrar exatamente como é que funciona quando a gente vai usar essa técnica a fim de proteger a madeira. Nós não podemos retirar toda essa parte carbonizada. O que a gente vai fazer aqui é queimar a madeira de forma superficial, fazer ali uma pequena camada carbonizada nessa madeira. E como nesse caso eu quero ressaltar os veios, eu vou retirar um pouco desse material, mas com uma escova de nylon, não quero arranhar, não quero que a madeira natural que está lá por baixo, ela fique à mostra. Então eu tiro superficialmente esse material que foi queimado, só para aparecer os veios da madeira, mas a ideia é que a peça ainda fique com essa camada queimada por cima, essa camada carbonizada, que foi carbonizada. Depois de retirado esse excesso, esse carvão mesmo que ficou ali por cima, é hora de proteger essa madeira. E como que a gente faz isso? Com óleo para madeira. Um dos óleos que são indicados é o óleo de linhaça, e é esse que eu estou usando aqui. Então, eu encharquei mesmo a madeira com o óleo de linhaça,
Passei em todas as peças e em todas as partes. Deixei ele absorver bem e depois eu vim com o maçarico novamente e fiz mais uma queima. E é como se a madeira estivesse fritando, tá vendo? O óleo que parecia ter sido completamente absorvido, na hora que a gente queima, é como se esse óleo fritasse a madeira, ó. Ele dá uma queimada mesmo, volta à superfície e logo em seguida ele é absorvido novamente. E isso faz com que esse carvão pare de soltar. Depois disso, a gente pode vir com um acabamento. Pode passar aqui por cima um verniz, pode passar uma cera ou pode deixar assim natural. Mas só o fato dela ter sido carbonizada e permeabilizada aqui, de certa forma, com esse óleo, já vai dar essa proteção maior para a madeira. Já vai fazer com que ela dure mais e fazer com que ela fique protegida de insetos, como cupim, por exemplo. Legal, não é, gente? Eu achei incrível, sem contar o efeito que fica, que eu achei, assim, sensacional. Vou montar, como eu faço de costume, usando o grampeador de tapeceiro. E aí peguei uma tinta acrílica que eu tinha aqui, tinta de parede mesmo, e apliquei com o rolinho em toda a minha estrela. E usando uma espátula, eu passei, olha, para evidenciar os veios. Gente, que lindo que ficou. Ficou muito bonito isso. Mas vamos lá que agora eu vou te mostrar o projeto mais detalhado do vídeo de hoje. Gente, ficou muito bonito. Não é a primeira vez que eu faço esse tipo de trabalho aqui em casa. A primeira vez foi um pouco desastrosa no início, mas terminou muito bem, que foi as casinhas que eu fiz com o Samuel aqui em casa. Se você não viu o vídeo, assiste que tá muito bonito. E a ideia que eu tive era essa, montar uma pequena vila com 3 casinhas, que eram as casinhas que eu tinha, esse pedaço de tronco natural que eu trouxe da serra e esse pé de madeira aqui para fazer uma espécie de vila. E eu queria um ar bem litorâneo. Inicialmente eu tinha pego umas tábuas que eu tinha por aqui de pinos, envernizadas e tal, mas depois eu lembrei que eu tinha essa tábua de carne que eu achei num lixo por aqui, e eu queria aproveitar ela, já que ela é bem grossa, assim, eu achei que ia ficar bonita nesse projeto. Mas antes, claro que eu vou aplicar a mesma técnica que eu tô fazendo desde o começo do vídeo, que é a da queima da madeira, para dar um ar mais desgastado para ela. Queimei as 2 partes, retirei todo o excesso aqui de carvão, escovei com a escova de aço, porque eu queria mesmo desgastar bastante essa peça. E agora é hora de pensar nas casinhas. Dessa vez eu não vou fazer o telhado das minhas casinhas com madeira. Eu vou usar lata de conserva. E eu tenho que dizer que eu já tentei fazer o telhado de uma casinha. Já não é a primeira vez que eu tento fazer o telhado da casinha com latinha, mas nunca ficava bom e eu não entendia muito bem por quê. Até que eu testei fazer assim, dobrando a bordinha, e eu vi que isso fez toda a diferença, porque o que eu não gostava era o perfil. Quando eu colocava a casinha de frente para mim, ficava um telhado muito fino, parecia uma folha de papel, e isso não dava um bom visual. Já com ela dobradinha assim, ficou outra coisa. Foi um detalhe, mas que fez toda a diferença para que o telhado ficasse com cara de telhado mesmo. E dobrei ao meio para ser os telhados. Já preparei o telhado para todas as casinhas. Eu pintei todos eles com a tinta spray prata e depois, usando tinta preta e branca e uma esponjinha, fui dando esponjadinhas assim, fazendo aquele aspecto de galvanizado. Tá vendo que tem um telhadinho pequenininho aí? Pois é, esse telhadinho pequenininho eu resolvi fazer para um detalhe em uma das casinhas. Olha que bonito que estão ficando esses telhados, gente. Fiz um efeito de ferrugem ali nas bordinhas e nas partes dobradas, batendo uma tinta cor de canela, assim, uma tinta tijolo. É mais ou menos a cor dessa tinta. Ela chama castanho claro e eu gosto de fazer o efeito ferrugem com ela. Eu aplico ela e depois eu venho ainda com um castanho escuro, quase preto, e dou algumas esponjadinhas, assim, algumas batidinhas ainda por cima, e fica um efeito bem bonito. Esse aqui, então, é um pé de um móvel, eu acho que era de uma estante, não me lembro bem. Mas eu também dei uma desgastada com escova de aço nela, pra ela ficar com algumas marcas. Não cheguei a queimar, mas fiz um desgaste ali, já retirando o verniz e dando uma arranhada. E eu pintei ela com tinta acrílica, que a ideia é fazer um farol. Quebrei bastante a cabeça até descobrir como faria a parte superior aqui do farol. E fui mudando ali, mudando e colocando uma e outra, fazendo vários cortes diferentes com a cortiça, até ver uma que ficasse mais legal. E no final o que eu fiz foi essa aqui, ó.
cortei uma rolha de cortiça ao meio e fiz no formato de telhadinho. Cortei com a faca mesmo e aqui eu tô lixando só pra dar um bom acabamento. Pra parte que vai ficar lá em cima, ó, eu tô cortando 2 pedaços de cortiça. Um menor e um pouquinho maior, porque vai dar sustentação para uma grade que eu quero fazer aqui. Usei uns palitos de sorvete, só que esse aqui ele é um pouquinho mais estreito. Na verdade, um pouquinho não, bem mais estreito do que um palito de sorvete normal. E ficou bem proporcional para o tamanho do meu farol. Cortei ali várias pontinhas arredondadas do palito e o que eu vou fazer vai ser o seguinte: colar aqui essas 2 bases de cortiça. E com a cola universal, eu vou colar palito por palito aqui, ó, na lateral, fazendo a cerquinha. Por que eu coloquei 2 cortiças? Para que a cerca ficasse bem apoiada. Ela tá apoiada tanto embaixo quanto ali na lateral da cortiça. Então, vai dar uma sustentação boa para ela colar. Com a minha cerca toda coladinha, hora de preparar o telhado aqui da minha casinha, ó. Eu também usei os palitos e fiz um telhadinho de madeira com as pontas arredondadinhas. Olha que charmosinho, gente. É uma delícia mexer com miniatura, né? Vou deixar secar essas peças aqui. Daqui a pouco nós vamos começar a pintar todas elas. E aí você vai ver que vai fazer sentido tudo isso que eu tô fazendo aqui. Para pintura do farol, eu coloquei fita crepe aqui, uma fita adesiva, para delimitar os espaços e eu quero pintar ele de vermelho e branco. Eu acho que fica muito tradicional, ou vermelho e branco, ou azul e branco. Fica bem bonito. Então, vou fazer o meu vermelho e branco. A parte de cima do farol já tá bem firme aqui a cola, então já vou pintar também com a tinta acrílica. E agora é hora de definir as casinhas. Eu ainda tava em dúvida se deixava ela na cor de madeira, se pintava, se dava só uma demão rala de tinta. Mas fui fazendo vários testes aqui e eu vi que a melhor forma era mesmo dar uma boa pintada e tirar só o excesso depois com a lixa. Eu pintei essa parte de baixo da madeira ali, que é onde vai representar o mar, o oceano ali. E fui mexendo nessa cor, gente, até que eu me convencesse que estava de acordo com aquilo que eu tinha idealizado. Para fazer as janelinhas e as portinhas, eu usei um stencil da Opa. Eu achei que ia ser muito complicado desenhar isso aqui à mão livre, já que a minha madeira tá tão assim cheia de veios, né, em relevo. Então eu preferi usar o stencil, que daria mais certo. E eu fui fazendo diferentes combinações ali nas 3 casinhas, para que elas ficassem bem diferentes uma da outra. Fiz as janelas sempre no preto e as portinhas eu fiz coloridas. Agora é hora de desgastar aqui a pintura do meu farol, que já tá seca, e eu vou desgastar também a pintura das casinhas. Todas as madeiras que tiver por aqui vai ter essa cara de madeira gasta. É esse o aspecto que eu queria mesmo. E eu pintei essa casinha de várias formas diferentes e fui mudando. E eu já vou avisando que pode acontecer de você tá vendo eu fazer alguma coisa de um jeito e no final do projeto eu acabei mudando e nem gravei. Porque é assim, gente, o processo quando você tá criando alguma composição é assim mesmo que acontece. A gente faz muitos testes e às vezes a gente acha que vai ser de um jeito e acaba ficando melhor de outro. E no final, assim, nos 40 minutos do segundo tempo, a gente resolve mudar algum detalhe. Então, não se incomode com isso. A ideia aqui também não é te passar nenhuma receita pronta. A ideia aqui é te inspirar mesmo a colocar a mão na massa, usando tudo que você tiver por aí para montar uma vila aí na sua casa. E para fazer um detalhe no meu farol, eu queria fazer uma espécie de janelinhas aqui. E eu tive a ideia de usar esses ilhosos aqui. E claro que eles não resistiram, eles acabaram amassando ali na hora de colocar. Se tivesse dado certo, ficaria muito legal, né, gente? Olha, bem perfeitinho. Mas eles amassaram. E na hora que eu fui tentar tirar, ele fez um buraquinho na madeira. E aí eu falei, ficou bonitinho esse buraquinho. Então fiz mais 2 vezes para fazer as 3 janelas que eu queria. Repetindo o mesmo processo, batendo o ilhoso e arrancando ele para ficar o buraquinho. Depois eu pensei que era simples eu ter pego só a furadeira e feito isso, né? Não precisava ter aplicado o ilhoso. Mas é assim que funciona o processo criativo.
Assim como eu desgastei o farol, vou desgastar também todas as casinhas com a lixa para evidenciar um pouco os veios da madeira e deixá-la com cara de bem velha. E é nessa casinha que eu vou colocar um dos pequenos telhados que eu preparei lá com a lata de conserva, igual aquelas do telhado normal. Olha só, eu dobrei aqui a parte de trás dela, a barrinha, ao invés de deitar junto e fazer a barrinha como eu fiz as outras, eu deixei ela erguidinha, tá vendo? Num ângulo ali de 90 graus, para que eu pudesse colar aqui na frente da portinha, ou melhor, em cima da portinha, né, na frente da casa. Eu achei tão charmosa, gente, ficou muito bonitinho esse telhado. Para fixação dos telhados, eu usei o grampeador de tapeceiro e eu tô usando aquele grampozinho que parece um T. Ele tem uma pequena cabecinha, como se fosse um preguinho, ó, um mini preguinho, e ele quase não aparece. Eu gostei muito do efeito, daria para ser com preguinho também, não ia ficar feio, mas esse aqui é bem prático e faz bem menos barulho do que ficar dando marteladas, né? Então, eu resolvi usar o grampeador mesmo. Ah, fiz também um telhadinho com a mesma lata, em formato de tendazinha, assim, de comércio. Olha que fofo! Eu amo esses toldozinhos listrados, vermelho e branco, verde e branco. Acho lindo. Então, eu fiz uma aqui no vermelho e branco. Deu trabalho para pintar essas risquinhas aí bem pequenininhas, mas ficou bonitinho, né, gente? Coloquei ali num ângulo um pouquinho mais baixo do que 90 graus, mas foi da mesma forma que eu fixei o outro, usando cola. Agora chegou a hora mais legal de todas, que é a hora de montar tudo isso, né? Resolvi fazer uma cerca aqui na frente, onde vai ficar a outra casinha, porque eu fiquei com agonia, assim, a casinha ficou muito perto da água, então eu achei que não estava muito seguro morar nessa casa. Fiz uma cerca ali usando pequenos preguinhos e um fio de arame bem fininho. Fui entrelaçando eles, fiz 2 camadas e terminei enrolando eles muitas vezes. Outra coisa que eu fiz de detalhes foi um fio de bandeirinhas. Na verdade, fiz 2 fios de bandeirinhas, tudo usando a latinha e a tesoura de aviador. Essa aqui eu fiz nesse formatinho, ó, só coloquei no fio, dobrei e apertei com alicate e tá pronta. Eu vou deixar elas branquinhas assim mesmo, vou dar só uma batidinha de tinta depois. Fiz um varal de roupas, ó, pra essa casinha, tudo com lata também, gente, olha lá. A latinha cortadinha, fiz até a franjinha da toalha, fiz uma toalha, uma t-shirt, uma bermuda, uma saia. Pintei com tinta acrílica mesmo, de diferentes cores, mas respeitando a paleta que eu tinha escolhido. E fixei ali no varal só dobrando a barra e apertando com o alicatinho. Nessa outra casinha, eu coloquei um prego virado para baixo, como se fosse uma luz aqui. Uma cantoneira de livros em metal, que eu envelheci do mesmo jeito do telhado. A porta ficou aqui na lateral. E pendurei essa boia aqui, ó. Bati um prego e coloquei essa espécie de arruela que eu achei lá. Pintei ela assim no estilo de boia. Essa outra, eu coloquei esse sinozinho, olha. Era um sino, eu envelheci ele com tinta. Ao invés do pêndulo, eu retirei a parte do pêndulo e passei ele por dentro de um preguinho. E bati o preguinho ali, olha lá. Ficou em formato de L ali, um ângulo quase de 90 graus. Para parecer mais que é uma luz mesmo, um refletor ou alguma coisa assim, uma luminária. Coloquei aqui o telhadinho, então, bati um preguinho para fazer a maçaneta da porta. Fiz essas bandeirolas que eu fixei com preguinhos no telhado. Uma arruelinha enferrujada, que eu enferrujei aqui artificialmente. E eu vou depois fazer aqui os pilares, mas eu vou deixar para montar o pilar só depois que eu fixar ela lá na base. Hora de montar, então, e eu vou posicionar as peças que eu quero aqui em cima para fazer a marcação e os furos com a furadeira. Você que tá aqui no canal há mais tempo já me conhece, sabe que eu gosto das coisas assim muito presas. Então eu costumo sempre fazer as coisas de forma com que não seja possível quebrar, sabe? Ou que seja quase impossível quebrar. Por essa razão, eu fixei todas as minhas casinhas e as outras peças que eu vou colocar aqui maiores com cola e parafusos na base. O farol, você lembra que tinha uma peça de metal assim na base do farol? Pois bem, eu fiz um furo grande o suficiente ali com a furadeira na minha base e rosqueei o meu farol. Então, ele tá muito preso, é impossível tirar daqui. Inclusive, eu fiz um teste para depois gravar, mas aí eu apertei tanto que depois eu não consegui mais tirar. Repara aí na parte de baixo que eu fiz os furos na minha base
E fiz um furo mais largo também, com uma broca grossa, para poder esconder a cabeça do parafuso, para depois a minha base não ficar dançando lá em cima da outra madeira que ainda vai vir. Esse pedaço de galho aqui, de árvore, enfim, eu resolvi usar ele natural, assim. A única coisa que eu vou fazer é colocar cola em algumas fissuras que a madeira tem e colando um pouquinho de musgo. Musgo seco que eu tenho por aqui, mas é musgo natural mesmo, só para dar um charmezinho. Passei cola na casinha. E é hora de fixar, gente. Não tem como, né? Isso aqui não sai nunca mais. E a cabeça do parafuso ficou bem escondidinha. Com tudo lá já fixado, eu vou colocar esse barquinho aqui. Eu confesso que foi por conta dele que tudo surgiu. Esse barquinho eu ganhei de uma inscrita aqui do canal, que é minha amiga já. Veio no meio de um monte de coisas que ela me deu para aproveitar. E era um imã de geladeira e envelheci para ele ficar com uma tonalidade mais de acordo com tudo que tem aqui na cena. E eu só fixei ele com cola extra forte mesmo. E olha o que eu aprontei. Peguei uns pedacinhos de madeira aqui e fiz um banco, gente. Olha o tamanho do banco. Mal dá pra ver de tão pequeno que ficou. Fui pra caixa de bijuteria velha que eu tinha por aqui. Peguei umas pecinhas miudinhas, mas eu nem gravei esse processo, transformando cada pecinha, porque eu queria te surpreender com o resultado final dessa peça, que eu tô até agora babando. Me conta aí nos comentários qual das peças você mais gostou do vídeo de hoje. Se você já conhecia a técnica japonesa de escurecimento e proteção da madeira. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado, espero que tenha te inspirado a colocar a mão na massa por aí também. Deixa aí nos comentários o que você achou de cada uma das peças, que eu vou amar saber. Um beijo no seu coração, fica com Deus e até o próximo vídeo.